Bom, meus amigos, depois de um período de recesso, Papo em Dia hoje retorna para conversar com vocês sobre um assunto que foi polêmico durante toda a semana e a gente não pode se negar a dar nossa opinião, que é a questão do Monark, o menino do Estúdio Flow, que falou sobre a criação de um partido nazista no Brasil e foi massacrado, né? O rapaz foi massacrado, o rapaz teve todos os seus patrocínios retirados, as pessoas se armaram de todas as formas para, de uma certa maneira, alguns de uma forma correta, alguns de uma forma indignada positivamente, e outros se investiram de uma envergadura moral despropositada e absurda, porque é um menino, é um rapaz que não falou exatamente aquilo que muitos colocaram e levaram para esse lado, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes você vai lá dar um like no canal, se inscreve, compartilha com os amigos e ajuda a gente a manter o nosso papo sempre equilibrado e bom senso. Bom, gente, o que aconteceu foi que o Monark, esse rapaz do Flow, que é um cara legal, eu acho ele um rapaz muito inteligente, acho um rapaz bem elaborado, mas ele levanta algumas bandeiras polêmicas e as pessoas já têm uma certa prevenção contra ele, que é a questão da maconha, é a questão das vezes ele fazer o trabalho dele alcoolizado, e enfim, quando a gente tem prevenção contra alguém, a gente já começa a ter menos paciência e menos tolerância com esse alguém. Ele fez uma entrevista e ele declarou uma situação até um certo ponto interessante, mas que não é cabível no Brasil, porque o Brasil ele não é uma democracia plena, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, em determinados assuntos, como é em países mais desenvolvidos. Até porque o Brasil não tem conhecimento, não tem uma população com uma educação necessária e suficiente. E quando eu digo educação, não digo só de conhecimento, eu digo de educação básica, para o debate e para a discussão, para a conversa sobre determinados assuntos. O nazismo, ele é proibido, ele é crime, ele afronta e confronta toda a Constituição Federal Brasileira, então não cabe esse tipo de discussão, a não ser que ele surja dentro de um Congresso Nacional, dentro de uma Assembleia Constituinte, dentro de um parâmetro político que observe os preceitos constitucionais e que a ele seja permitido esse tipo de debate. Ponto. Visto isso, como a Constituição Federal proíbe a apologia ao nazismo e tudo aquilo que o nazismo pressupõe e carrega com ele, a gente não pode confrontar a Constituição Federal e tem que entender que só isso basta para que esse tipo de discussão não ocorra. Entretanto, o Brasil vive um momento em que a gente, acho que nunca viveu na história, de tanta futilidade, de tanta mediocridade, de tanto pouco estudo, de tantas opiniões sem embasamento, sem respeito a nada. Esse é o momento do Brasil. E esses canais de YouTube, esses podcasts, na sua grande maioria, não quero aqui generalizar, porque meu pai já dizia que toda generalização é odiosa, e essas celebridades que o Brasil vem produzindo são inúteis, são fúteis e não tem embasamento sobre nada, mas tem um microfone e tem uma mídia aberta a ela. E se dá opinião sobre tudo, começando até no Congresso Nacional, onde eu vejo diversos parlamentares que nada sabem sobre nada, sobre qualquer coisa, não têm o mínimo de poder de argumentação. Aliás, muitos nem argumentam, porque aqueles que não sabem nada de nada não querem conversar, não querem argumentar, querem brigar, querem bater, querem discutir, partem para a violência, e esse é um país da mentira, da hipocrisia dos energúmenos. Assim nos tornamos. Não que isso tenha ocorrido da noite para o dia, mas a influência europeizada, a influência acadêmica que o Brasil tinha da França até o século XXI, acabou. O Brasil sempre teve esse viés europeu, francês ou inglês, e acabou. Hoje a nossa influência é do que tem de pior nos Estados Unidos, do mais feio, do mais grotesco, alimentado por aquilo que o brasileiro gosta desde sempre, visto Macunaíma, que é a mentira, é a perversidade, é o julgo. E aconteceu muito isso nesse caso desse rapaz do Monark. O que ele fez foi simplesmente dizer o seguinte:
Se você permite um partido de esquerda radical existir, por que não você permitir um partido de direita radical? Não fez apologia nenhuma, nenhum pensar nazista, nem fascista, apesar de que o brasileiro adora o nazismo e o fascismo. Mas eu quero aqui dizer que o nazismo não é uma forma de governo, o nazismo não é um sistema de governo, o nazismo não é, de qualquer forma, um sistema político econômico, não. Então ele não caberia nem nessa discussão do partido político. O nazismo ele é um partido totalitário, eugenista e que promove o genocídio. É isso que ocorreu na Alemanha hitleriana, do Reich. É óbvio que Hitler pegou uma Alemanha devastada e transformou a Alemanha numa potência. Mas é óbvio que o Holocausto ocorreu, que genocidas houveram dentro desse universo nazista. E crimes de guerras horrorosos, e óbvio que a gente não quer que isso se repita, nem sob a sombra do nazismo, nem sob a sombra do fascismo, nem de outros e qualquer governos ditatoriais e totalitários que por acaso existam e venham a existir. Porque o ser humano, ele é assim, ele é ditatorial, é totalitário, é passional, principalmente os latinos. No Oriente, por exemplo, muito se fala em democracia na China, quando a China, por exemplo, nunca soube o que era democracia. A China sempre foi um império, o Japão sempre foi um império, os mongóis eram impérios. O império é o maior antigo sistema de governo que o mundo conhece. E assim vai persistir por toda a eternidade. Então o que esse menino fez, ele não fez, no meu entender, uma apologia ao nazismo. Ele, de uma forma equivocada, por falta de conhecimento, por falta de embasamento aliado ao álcool, ele simplesmente expôs um livre pensar, que muitos defendem como sendo liberdade de expressão de opinião. Não é. Você tem a sua liberdade de expressão de opinião no Brasil limitada pela própria Constituição Federal, onde o direito de outrem deve ser observado e a sua opinião não pode se esconder atrás do anonimato. Porque, por exemplo, nos Estados Unidos pode. Os Estados Unidos têm partido nazista, os Estados Unidos têm opinião sobre tudo, mas acontece que lá tem uma primeira emenda que o cara se esconde através dela e fala que não vai dar depoimento, não vai depor, utilizando o artigo 1º da Constituição, porque os Estados Unidos é uma Constituição diferente do Brasil, não só legal, mas política. Os Estados Unidos é uma confederação, cada estado tem sua legislação própria, no Brasil não, nós somos uma federação e temos que observar isso em todos os estados, em todo o âmbito nacional. O que eu quero dizer é que esse menino foi infeliz, mas não merece também um tratamento tão descortês, tão massacrante que estão fazendo com esse rapaz. O menino deve ter, não sei, na minha opinião, uns 30 anos, 32 anos, não sei. Mas é um rapaz que sempre me pareceu ser um cara do bem e não merece isso. Esses hipócritas empresários que estão fugindo do Estúdios Flow não estão fazendo por serem contrários à expressão, à liberdade, à opinião que esse rapaz utilizou, que ele tenha promovido. Fogem por proteger os seus interesses financeiros, são canalhas. Venham a público, não tirem o dinheiro do Estúdios Flow, venham a público e digam o seguinte: nós não concordamos e pactuamos com a opinião que foi expressada, mas não massacre o menino, o rapaz. É muito fácil você tacar pedra, é muito fácil você julgar. Quem não foi jovem, quem não errou, quem não falou alguma vez uma coisa impensada. Isso não justifica o que aconteceu com esse rapaz. Eu espero que ele se reabilite, eu espero que isso passe, que ele tenha novas visões, novos parâmetros de conhecimento, que ele consiga exercer a vida dele bem. Sou contrário ao que ele falou, esse canal não compactua nem com o nazismo, nem com o fascismo, nem com nada que seja totalitário, seja contra liberdades e os direitos civis. Mas também não vou aqui tacar pedra e crucificar um rapaz que fez uma coisa que se faz o tempo inteiro no Congresso Nacional. Quer falar as maiores absurdos, as maiores besteiras, se esconderem atrás de uma imunidade parlamentar.
o que esse menino fez, se ele fosse deputado federal, não teria tido a repercussão que teve. Ou se tivesse, nada aconteceria. Então, aos políticos, a imunidade de parlamentar e o direito de falar as maiores asneiras, idiotices e cretinices, como, por exemplo, o político maior hoje no Brasil, autoridade máxima, que é o presidente da República, só fala sandices e idiotices. E ninguém fica tão indignado quanto ficou com esse rapaz. Então, gente, o que o canal Papo em Dia vem hoje dizer é o seguinte: sempre contra o nazismo, sempre contra qualquer sistema totalitário, qualquer forma de sistema de governo indevido e ilegítimo. E para vocês que não sabem, sistema de governo ilegítimo são característicos, os legítimos também, formas de governo, sistemas de governo. O canal Papo em Dia vai voltar aqui no próximo episódio para conversar com vocês sobre isso e dar uma aula para vocês, explicar para vocês com calma o que são essas coisas todas, para que as pessoas não fiquem conversando sobre aquilo que não sabem, porque a ignorância é o grande mal do mundo, e foi neste caso, falta de conhecimento por ignorância, que esse rapaz, o monarca do Flow, pagou muito caro. E eu não gostaria que isso acontecesse com outras pessoas. Papo em Dia vai ficando por aqui. E lembre-se, a gente está com um trabalho novo, que é um podcast, o Em Pauta Podcast, que está sendo gravado em Santa Cruz da Serra, no município de Duque de Caxias, nos estúdios WA Produções. E quem está trabalhando nesse novo empreendimento sou eu e meu amigo Gabriel Bento. E a gente toda terça-feira às 20 horas está fazendo uma entrevista legal com alguma personalidade, com alguém da arte, da cultura, da política, da sociedade, seja de Caxias, da sociedade da Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro, quem sabe futuramente do Brasil, porque a gente também está começando pequenininho, mas um trabalho com conteúdo, com qualidade e voltado para você. Paz e bem, um beijo no coração.